Fala galera, beleza? Estamos aqui novamente em mais um vídeo do canal Renoarte e hoje nós vamos fazer a nossa primeira videoaula. E essa primeira videoaula que nós estamos fazendo aqui, nós vamos conversar a respeito da origem do teatro no Ocidente. Certo, esse tema seria muito amplo, se a gente fosse falar de arte seria ainda mais amplo, mas nós vamos focar em uma das linguagens da arte. Nós vamos falar sobre o teatro. A primeira coisa que é importante que a gente saiba é que o teatro, ele não começou na Grécia Antiga, como muita gente costuma dizer. Os primeiros documentos que registram o surgimento do teatro, as primeiras interpretações, as primeiras manifestações artísticas, essas sim são da Grécia Antiga no Ocidente. Mas como nós estamos falando de uma coisa mais ampla, então vamos desconstruir isso. A gente começa na ideia de que o teatro se originou com o ser humano. Junto com a necessidade do ser humano de se expressar, de se comunicar, veio o teatro. Então, o teatro surgiu com a necessidade do ser humano se comunicar, de ele se expressar. Então, nós vamos imaginar aqui que lá no período do Homem das Cavernas ainda não existia comunicação, ainda não existia linguagem escrita nem linguagem oral. Eles só se comunicavam através de sussurros, urros. Porém, eles foram descobrindo algumas coisas ali. Vamos imaginar aqui a seguinte situação. Um grupo de homens das cavernas, um deles sai e vai caçar. Em um determinado momento ele encontra um bicho enorme, gigantesco. Vale a pena a gente lembrar que naquele período eram outros bichos, existiam bichos atrozes, gigantescos e tal. Enfim, vamos lá que ele se depara com um javali gigantesco. E aí ele queria explicar para os outros como foi que ele conseguiu caçar aquele bicho. Então era muito comum que ele tirasse, por exemplo, a cabeça do bicho, ou que ele tirasse o couro do bicho junto com a cabeça. Quando ele já tinha trazido de volta lá para o grupo dele, então ele ia explicar para eles. E o que ele usava? Ele usava a própria carcaça do bicho para interpretar o bicho. Então ali já existia teatro. Sim, outras artes vão nascer nesse mesmo período. Outros deles poderiam querer simplificar e contar a história através de desenhos. E aí eles iam lá e rabiscavam nas paredes, daí surgem as artes rupestres. Outros se comunicavam através das danças, fazendo seus rituais para as crenças que eles tinham, para o trovão, para a chuva, para a natureza e por aí vai, ok? Então a gente precisa entender que nesse primeiro momento o teatro nasce com o ser humano. Depois disso nós vamos começar a ter algumas evoluções. O ser humano vai, obviamente, em outros lugares do mundo, no Oriente, a cultura começa ainda antes do que no Ocidente, mas a partir do século IV, do século V a.C., nós começamos a ter os primeiros registros. Vale a pena a gente mencionar aqui, eu não vou adentrar nisso, mas vale a pena a gente mencionar que Aristóteles, aquele cara que é conhecido pelos pensamentos matemáticos e tudo mais, etc., Aristóteles também pensou em arte. Até porque no período da Grécia Antiga era muito comum que eles valorizassem demais o pensamento, ou seja, a filosofia, e eles pensassem também na arte como um modo de socializar, e na parte física eram os esportes e tudo mais. Então essa era a base dos exercícios e das disciplinas gregas para que eles tivessem uma sociedade evoluída. Certo, então o teatro ele era ritualístico, ele já vinha sendo ritualístico desde o surgimento do homem. Na Grécia Antiga não foi diferente, ele começa também por causa dos rituais. Nós tínhamos os ditirambos, ou as dionisíacas, que eram festas feitas para o deus Dionísio. Acontece que essas festas, às vezes, elas duravam dias, e eram tipo procissões, eram tipo recitais, que não tinha necessariamente uma coisa cerimonial de que vai começar agora, vai terminar daqui a pouco, vai começar daqui, como na igreja, por exemplo, quando você vai, que você sabe que aquela duração do culto ou da missa tem exatamente 1 hora. Dionísio, ele era o deus do vinho, o deus da fertilidade e o deus das artes também, o deus do teatro. Só que em um determinado momento surgiu um cara chamado Tespes.
E esse cara era absurdamente atrevido. Ele chega em um determinado momento e diz: Eu sou Dionísio. E a galera, em vez de olhar pra ele e dizer: Yay! Oh, doido, sai daí, doido! Yay! Em vez disso, a galera foi lá e disse assim: Meu irmão, que massa, doido! Esse Dionísio é invocado mesmo, ó. Nunca tinha pensado nisso, mancho. Olha aí. O cara se fazendo de Dionísio. Aí, irmão, aí. Enfim, a galera começou a curtir aquilo dali. Então a gente pode dizer que Tespes, ele transformou o que era sagrado em profano. Os rituais, eles eram feitos para a divindade. Ele começa a transformar aquilo que antes era unicamente com o intuito de honrar os deuses como uma coisa para divertir os humanos. Então nós estamos dizendo que aquilo dali ele está profanando, ele está dando uma outra função para aquele momento que não necessariamente a função sagrada. Como eu dizia antes, essas procissões, esses recitais que duravam dias, eles geralmente eram feitos na época da colheita das uvas, ou seja, no momento de fabricar os vinhos. Tespes, ele começa com essa cultura e para muitos ele é considerado o pai do teatro, o primeiro ator. A origem da palavra teatro vem de teatron. E o que é teatron? Era um nome que os gregos davam para lugar para se observar. Então quer dizer que quando Tespes estava fazendo aquilo dali, ele fazia aquilo no teatron? Não, ele fazia isso no meio da rua, no meio das cerimônias e tudo mais. Só que, a partir do momento em que os gregos começam a se reunir num lugar para poder assistir uma apresentação, aquele lugar era teatron. E o Tespes começa a juntar muita gente e começa a levar essas apresentações para o teatron. Até porque o Tespes não parou em Dionísio. Ele fez com Dionísio: Eu sou Dionísio, olha que legal e tal. E aí ele foi levar isso daí para Apolo, para Atena, e ele foi representando esses outros deuses, sim, inclusive as deusas femininas. Por quê? Porque naquela época as mulheres não podiam interpretar no teatro. As mulheres... Oh, minha filha! Meu Deus! Elas eram consideradas propriedades dos gregos. Então elas sequer eram consideradas cidadãs. Elas não tinham direito a voto, elas não tinham direito à opinião. Então os homens interpretavam os personagens femininos. Então no primeiro momento de teatro ali a gente tem o coro e o corifeu. O que era o corifeu? Antes as histórias eram contadas no coro, porque fazia parte daquele ritual dos ditirambos e tal, etc. Então as histórias eram contadas só ali, recitando, declamando alguns versos. Mas com a presença do corifeu, a coisa começa a ter uma interpretação. Nós temos o primeiro ator. E o ator começa a dialogar com o coro, contando aquelas histórias. As histórias nessa época, elas focavam nas histórias dos deuses e dos grandes heróis. Ou seja, está muito envolvido ali com a história da mitologia grega. Quem curte mitologia grega, certamente vai curtir o teatro daquela época. Talvez, quando você pegar uma peça e tal, que ela não for adaptada, que não tiver alguns detalhes já mais modernos e tudo mais, você vai achar sacal. Você vai achar chato aquilo dali. Por quê? Porque você vai ler a peça e as palavras são muito complexas. Por quê? Porque nessa época, as pessoas que escreviam as peças de teatro, elas eram chamadas poetas dramáticos. As poesias tinham que rimar. E era uma linguagem bem arcaica, bem antiga. Então não eram todos que se adaptavam com aquilo dali. Para muita gente, aquilo dali ficava muito confuso. O ambiente do teatron, ele tinha uma parte chamada orquestra, que era o lugar onde ficava o coro. Mais à frente ficava o prosceno, e o prosceno era o lugar onde ficava o ator. E aí na orquestra, no meio da orquestra, geralmente havia uma pedra. Essa pedra era chamada tumele. Não sei se a pronúncia é exatamente essa, mas talvez seja isso. Tumele. Alguma coisa assim. E essa pedra, ela era uma pedra que servia para que os fiéis a Dionísio viessem dar suas oferendas. Então eles colocavam nessa pedra no centro da orquestra, e aí a peça rolava antes e depois, do mesmo jeito. Depois da destruição de Atenas pelos persas,
E aí vale a gente lembrar aqui que os persas eram grandes inimigos dos gregos e tudo mais. Numa das guerras, Atenas foi completamente destruída. Quando ela foi reconstruída, o teatro teve uma função fundamental, que era a função de erguer culturalmente aquele lugar também. Então, a partir dali, começam-se as grandes dionisíacas. E as grandes dionisíacas eram festivais onde geralmente 3 dramaturgos, 3 poetas dramáticos, traziam suas obras para serem apreciadas pelo público. Essas obras geralmente, aliás, cada um tinha que fazer 3 tragédias e um drama satírico. Renoir, o que é drama satírico? Os dramas satíricos, eles eram peças feitas com sátiras. Geralmente, elas tinham conteúdo bastante erótico, e elas eram geralmente regadas a muita embriaguez, muito vinho. Era um momento de desopilar. Era mais ou menos como se você fosse assistir 3 apresentações trágicas, e aí você saía super tenso, pesado, pensando sobre aquilo, e tinha um drama satírico para você meio que relaxar. Então você curtia aquele momento ali, que tinha muito da identidade burlesca, tinha muito dessa coisa da sexualidade e tudo mais. Nesse período, a tragédia e a comédia, elas se firmam como os 2 gêneros fortes da identidade daquele povo, da identidade cultural daquele povo. Então a gente vai falar aqui brevemente a respeito do grande primeiro poeta dramático, Ésquilo. Ésquilo fez a principal obra conhecida dele é Prometeu Acorrentado, que conta a história do Titã que foi acorrentado por entregar o fogo para os homens. Em um outro vídeo eu vou explorar um pouco as histórias dessas peças clássicas, mas aqui eu vou falar brevemente sobre cada uma delas aqui. Então, o Prometeu Acorrentado é isso. Foi uma peça escrita pelo Ésquilo, e nesse primeiro momento era muito comum que as obras falassem basicamente sobre os deuses e sobre os heróis daquele período. Apenas isso. E é muito claro nesse momento também, nas obras, que os deuses não podem ser desafiados. Por exemplo, na obra do Prometeu Acorrentado, a gente percebe uma lição de moral de que nem mesmo um titã deveria contrariar a vontade de um deus. Então é bem interessante esse momento também para falar sobre isso. Uma coisa interessante também do Ésquilo é que ele vai trazer o segundo ator, que também era chamado de deuteragonista. E ele vem com toda uma modificação no texto da época, porque você começa a traçar diálogos mais claros entre os personagens, que antes não havia muito, porque só havia o diálogo entre o Corifeu e o coro. Então, os atores começam a ganhar um pouco mais de protagonismo nesse momento com o Ésquilo. Tritagonista, que é o terceiro ator, ele vai surgir já com as peças de Sófocles, um pouco depois do Ésquilo. O Sófocles ele vai ter como suas obras principais, e aí eu não vou citar apenas uma, mas 2. E essas 2 obras principais dele seriam Édipo Rei e Antígona de Sófocles. Então essas 2 obras vão se destacar. Édipo Rei, a história de um cara que mata o próprio pai e casa com a mãe. E Antígona, a história de uma filha que quer enterrar o corpo do próprio pai, mesmo contradizendo as ordens do rei. Esse momento, eles já começam a focar, nesse momento das dramaturgias gregas, eles começam a focar na história dos grandes reis, dos grandes líderes e tudo mais. E também vai haver ali alguma coisa naquela literatura que sempre diz que o seu destino está traçado e que você não deve fugir dele. De certa maneira, esse destino vai se cumprir, mesmo que você lute contra ele. Então vai ter algumas pistas disso nesse momento também da literatura daquele momento, tá? Das poesias dramáticas, das criações do Sófocles e dos contemporâneos dele. Depois de Sófocles um pouco, a gente vai ter um outro grande nome chamado Eurípides. E o Eurípides já vai se atrever, já vai colocar mais atores ainda em cena. O Eurípides já vai trazer a ideia de que você é responsável pelo seu próprio destino, vai explorar os excluídos, os perdedores e tudo mais.
E aí ele vai trazer também um personagem clássico uma das suas principais obras, eu pelo menos considero assim, Medeia, que conta a história de uma mulher que, para se vingar do seu marido, do seu ex-marido, ela mata os dois filhos, os dois próprios filhos. É isso mesmo. Enfim, depois eu conto um pouquinho mais dessas histórias mais detalhadamente aqui no canal mesmo. Professor, mas espera aí. As duas máscaras representam tragédia e comédia, e até agora você só falou das tragédias, no máximo dos dramas satíricos. Então vamos falar também da comédia. A comédia ela estava presente nesse período. Um dos principais nomes da comédia ainda na Grécia Antiga é um cara chamado Aristófanes. Aristófanes, inclusive, algumas vezes foi chamado para o júri, porque as suas obras agrediam os governantes. Então a comédia desde sempre ela vai trazer essa crítica ácida a aos poderes, né? Então o Aristófanes ele tem uma obra que critica o pensamento sofista, o ensino da filosofia sofista, que é a obra As Nuvens. Ele também vai ter uma outra obra que vai criticar as guerras daquele momento. Essa obra se chama Listríada, que também vai falar sobre a idiotice da guerra e por aí vai. Ele também vai ter outras obras que vão criticar os governantes daquele período, né? E é por isso que, inclusive, ele vai a júri, inclusive, em um determinado momento. Duas dessas obras são As Arcanistas e Os Cavaleiros. Enfim, Aristófanes vai trazer críticas ali. Mas nesse período ali, depois desse momento ali de Eurípides, Sófocles e tudo mais, vai começar a surgir, vai ter a Guerra do Peloponeso, e depois dessa guerra surge o momento helenístico da arte na Grécia, né? E nesse momento helenístico a comédia se sobressai à tragédia, a comédia se torna mais importante, inclusive, do que a própria tragédia, e um dos grandes nomes que surgem nesse momento é Menandro, que vai trazer também muitas obras nessa pegada da comédia. Enfim, pessoal, nós vamos encerrando por aqui esse primeiro momento. Espero que vocês tenham compreendido essa origem do teatro ocidental. Vale a gente lembrar, ocidental, tá? No Oriente já haviam outras produções, já havia outros tipos de teatro, outras técnicas e por aí vai. Mas a gente está focando aqui na história do teatro ocidental, a origem do teatro ocidental. Eu espero que o vídeo tenha sido o mais claro possível para vocês. É isso. Beijo do nego. Até a próxima videoaula sobre a história do teatro. Tamo junto.